Salve os amados irmãos na paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Velho Testamento. No primeiro capítulo do livro se chama Josué. Vamos fazer uma leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 7. E vamos extrair desse texto alguns ensinamentos para o nosso dia, para o nosso cotidiano, para a nossa lei. Você vai Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, e um pouquinho mais na frente você já vai encontrar o livro de Josué. Depois de Deuteronômio, vem o livro de Josué, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, perdão, verso 1 ao verso 7. Todos encontraram? Amém? Posso tua misericórdia? Amém! Como unidade das coisas. Não é verdade? Vamos ler então. E sucedeu depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, e que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, aos teus filhos e aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar. Grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Nem vou te desamparar. Sê, pois, corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Levante a sua Bíblia e diga-se comigo: eu vou tomar posse de tudo aquilo que a Bíblia diz que é meu. Eu tomo posse de tudo aquilo que a Bíblia diz que é meu. Amém. Podemos sentar. Espírito de Deus, por favor, nos ajuda a transmitir a tua palavra a este povo que vem à tua casa. E que nenhum de nós saímos daqui da mesma maneira, mas saímos daqui fortalecidos pela tua palavra. Amém. Abra bem os seus ouvidos, porque creio eu que Deus há de bradar o nosso meio. E também creio eu que Deus não é como nós que falamos pelos ouvidos. Deus, quando fala, Ele tem o desejo de cumprir a sua palavra que está sendo proferida. Deus não é como nós, ou como eu, que às vezes fala até o que não deve. Deus sempre falará aquilo que nós devemos ouvir e aquilo que nós devemos praticar. Amém? Diga assim bem forte: Deus não é como eu, que fala até pelos ouvidos, que fala até o que não deve. Diga assim: Deus, quando Ele fala, Ele quer cumprir o que Ele fala. Amém. Então, hoje, dizer assim, então, diga assim: Deus, fale conosco, porque os seus servos ouvem. Presta atenção que nós estamos aqui diante de algo abençoador. Nós estamos diante de um texto que é um texto de
grande prosperidade para nós. Todos conhecem Josué, também todos conhecem Moisés. Moisés, a Bíblia está dizendo que ele estava morto. Deus então vai levantar um sucessor, alguém que vai pegar então o cargo de Moisés e levar o povo para a bênção. E o homem escolhido chama-se Josué. Só que Deus, quando vai falar com Josué, e vai dar essa grande missão para Josué, que era pastorear agora esse grande povo, e levar esse povo a conquistar os povos fortes que estavam além do Jordão, ele vai fazer uma promessa. Ele diz assim, olha, não se preocupe, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu fui com ele e serei contigo. Eu não vou te abandonar. Eu vou estar contigo. A garantia de que você será próspero, a garantia de que você vai conseguir destruir todos os povos que ali estão para receber a bênção que eu tenho para você, a garantia é essa. Como tive com Moisés, eu estarei com você. Porém, Deus vai dar algumas instruções para ele. Ele diz assim, porém, seja forte. Seja forte. Diga para o teu irmão, seja forte. Aí ele vai colocar algo dobrado em cima da outra frase. Ele diz assim, em algumas versões, na minha versão, ele diz assim, e tenha muito ânimo. Aqui na versão que eu estou lendo, ele diz assim o verso 7. Se você ler aí na sua Bíblia, o verso 7, ele diz assim, tão somente ser e muito, 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 muito. Quer dizer, não é seja corajoso, seja muito. E é sobre esse muito que eu quero falar com você. E aí ele diz assim, ser muito corajoso para ter cuidado, olha aí, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie para a esquerda nem para a direita. E fique firme e você será bem sucedido. Preste atenção que Deus ele olhou para Moisés, para Josué e disse assim, eu quero que você seja muito corajoso. Para quê? Para ser obediente, diga comigo, obediente às ordens que Moisés te deu. Então quer dizer que para ser forte, todo mundo pode ser forte. Mas agora, ele diz para esse homem que tinha que ser forte, ele diz assim, você vai ter que ser muito mais corajoso para obedecer todos os mandamentos que Moisés escreveu. Medita nele dia e noite, então prudentemente te conduzirá. Então diga aí para o teu irmão, nós temos que ser muito, mas bem muito, corajoso para ser obediente. O tema da nossa mensagem hoje é a bênção. Diga lá, a bênção vem através da obediência. Então me ajuda a pregar, diga para ele, nós temos que ser muito, muitíssimo corajoso para ser obediente. Diga assim, porque a bênção ela virá através da minha obediência aos mandamentos. Queridos, nós estamos vivendo, eu digo quando nós estamos vivendo, estou dizendo da geração que nós estamos. A geração que nós estamos tem sido abalada por muitas coisas. Ouça, a geração que estamos vivendo tem sido ricamente abençoada. Tantos ensinamentos, eu me lembro em 1983, 1980, quando eu começo a caminhada com Cristo, nós tínhamos dificuldade em ter acesso a tanto conhecimento. Não havia tantas literaturas, não havia tantos livros. E, por exemplo, eu tinha uma Bíblia que era como essa, que não trazia recurso nenhum. Então, a nossa vida era ler a Bíblia e ser inspirado por ela. Só que hoje nós temos vivido um momento de grandes informações. Nós temos, por exemplo, hoje
grandes pregadores. Quando digo grandes pregadores, eu digo pessoas que têm se afirmado, têm se embasado na palavra de Deus. Hoje você vai ao YouTube e você vê pregadores com renome que você pode confiar e você ouve mensagens extraordinárias. Você vem à sua própria igreja local, você ouve ensinamentos da própria palavra de Deus. Então nós temos sido ricamente abençoados por esses dias. Por quê? O ensinamento de Deus tem fluído de uma maneira poderosa. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando vinha um pastor de fora pregar em uma igreja, a gente ia participar do culto, tudo que ele trazia, a gente comia tudo. Não ficava um DVD, não ficava um livro, não ficava nenhuma literatura, a gente comprava tudo. A gente viajava distante para se reunir, e quando aquela mesa era colocada de livros, a gente chegava lá. Nós pagávamos, na época, 15 mil numa Bíblia. E havia uma fome por falta do conhecimento. Mas nesses dias Deus tem abençoado tanto o povo de Deus e tanto conhecimento. Porém, este povo, esta geração que tenha sido abençoada com tanto conhecimento, diz o pregador que esta geração tem sido uma geração de pessoas cabeçudas. Tem uma doença e a pessoa fica com a cabeça grande e um corpo pequeno. Então tem um pregador, que não sou eu, estou usando a palavra dele, que essa geração é a geração de crentes cabeçudos. Cresce a cabeça com tanta teoria. Você ouve, e a cabeça se enriquece. Mas o corpo é raquítico, porque falta prática da palavra de Deus. Então o problema hoje não são os ensinamentos. O problema hoje é que nós ouvimos as mensagens e nem nos lembramos e nem praticamos essa palavra. E nós sabemos que a bênção vem através da prática da palavra de Deus. O crente ele se fortalece não porque tem teorias, não porque lê Bíblia, não porque conhece muito, não é porque ele ouve muitas pregações. Ele se fortalece a partir do momento que ele começa a praticar os ensinamentos que ele está recebendo. Você vai receber o ensinamento hoje divino. Você vai receber o ensinamento hoje que Deus colocou no meu coração na segunda-feira. Segunda-feira Deus começou a trabalhar comigo sobre esse tema. Só que esse tema, essa mensagem, se ela não entrar no teu coração, não for gravada na tábua do teu coração, e se você não praticar isso, você não é abençoado. Então essa geração que nós estamos vivendo, nós temos muita teoria, mas pouca prática. Você deve ver as bocas das pessoas falarem grandes conhecimentos, mas se você olha para a prática da vida dela, você fala, nossa, alguma coisa está errada. Porque ela fala tão bem de Deus, mas ela vive uma vida tão ruim. Mas por que nós vivemos uma vida ruim tendo um Deus bom? É porque nós não obedecemos aqueles ensinamentos que temos recebido. E hoje, eu quero falar a respeito disso. Por quê? As vitórias, as bênçãos de Deus para a nossa vida não vêm somente porque eu tenho fé. Eu posso ter um monte de fé, irmãos. Eu posso ser um cara com muita fé, mas se eu não obedecer a palavra de Deus, eu posso até viver bem, mas ainda não serei abençoado na plenitude que Deus quer. É isso que nós queremos falar. Porque Deus ele tem uma plenitude de bênção para a nossa vida. Só que nós temos que entender que para essa plenitude completa da bênção de Deus, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Deus não quer que você vive além da palavra. Deus não quer que você seja super-herói. Deus quer que você seja um cristão com os pés no chão e a cabeça no céu, praticando a palavra de Deus aqui. Nós aqui ouvimos o testemunho dos irmãos e eu quero dizer, isso é pouco diante daquilo que Deus quer fazer. Deus não tem feito mais, porque a gente tem sido muito infiel à palavra de Deus. Agora, se mesmo sendo infiel, Deus ainda pela sua misericórdia tem te ajudado, imagine se hoje nós tomarmos uma posição de sermos fiéis e obedientes completamente à palavra de Deus. Aleluia! Então, Josué, você tem que ser muito corajoso para obedecer. Aí, eu quero mostrar para vocês que os problemas acontecem a partir do momento que nós começamos a ser desobedientes. Então, toda desobediência
traz morte. Toda desobediência traz morte. Olha para esse irmão, diga assim para ele, diga bem forte. Toda desobediência traz morte. Quando você olha para Gênesis capítulo 2, verso 17, você encontra Deus falando assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que comer dela, morrerá, certamente morrerá. Deus fez o jardim, colocou Adão e Eva no jardim, e encheu aquele jardim de árvores frutíferas, e disse: você pode comer de todas essas árvores que estão aqui. E no meio dessas árvores tinha duas árvores especiais. Uma era a árvore da vida, que ainda existe no céu, e um dia nós vamos comer dessa árvore. E a função da árvore da vida era o seguinte: era impedir que Adão morresse. Então toda vez que ele comesse da árvore da vida, ele estava tendo uma vida eterna. Até dessa árvore ele podia comer. Mas Deus olhou e disse assim: mas da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, essa não quero que tu come. Então Deus colocou no meio de todas as árvores, colocou um limite para o homem. Por quê? Deus quer que o homem o obedeça. Mas Deus quer que o homem o obedeça por livre, espontânea vontade. Deus não quer obrigar ninguém a ser obediente. Deus quer que você seja obediente no meio de uma terra de desobediente, para que Ele possa te abençoar. Então estava uma árvore e Deus disse: não come, porque no dia que comeres, morrerá. O que aconteceu? Adão e Eva comeram. O que aconteceu com eles? Separação, morte, divisão, problemas. A morte entrou no mundo. Nós temos, quando nós desobedecemos uma ordem, nós morremos. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, havia algumas leis estabelecidas por Moisés que não podiam ser quebradas. Certo dia, em Números capítulo 15, e verso 32 a 35, acontece algo extraordinário. Surgiu-se uma lei. Deus deu uma lei para Moisés e disse assim: Moisés, escreva aí que todo sábado é santo ao Senhor. O homem trabalha 6 dias, mas o sábado ele não trabalha, porque esse dia é meu. O que aconteceu em Números capítulo 15? Depois que a lei foi estabelecida. Olha só. Então, pois, os filhos de Israel foram no deserto e acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. O que acharam apanhando a lenha? Trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação. Manteram-no em guarda, porque ainda não estava declarado o que lhe deveria fazer. Olha o 35. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, e toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Esta é uma lei estabelecida. Deus no Monte Sinai dá a lei, e uma das leis é o seguinte: sábado é de Deus, ninguém trabalha. Aí alguns homens vão no deserto. Quem que está apanhando lenha no deserto? Um judeu. Ele é pego, trouxeram ele, colocaram em guarda, e Moisés e Arão perguntaram para Deus: o que faz? Aí tem Deus que responde assim. Deus respondeu: tira este homem fora do arraial e o mate. Desobediência traz morte. A nossa mente vem para o Novo Testamento e fala: estou debaixo da graça. Debaixo dessa graça, ainda a desobediência tem matado muitas pessoas. Ouça só, o livro de Josué, capítulo 1, verso 17 em diante, também traz uma história interessante. Josué chama o povo e diz assim: todos os guerreiros, todos os homens de guerra, amanhã se preparem, 3 dias, peguem mantimento, porque nós vamos passar para o Jordão e nós vamos lutar contra os nossos inimigos. E havia uma tribo que já tinha pedido a bênção além do Jordão, antes do Jordão. Só que essa tribo tinha que passar junto com eles para lutar. Eles só tomariam posse dessa terra depois que todo o povo tivesse as vitórias. E aí então, Josué chega para ele e diz assim: se prepare, 3 dias a gente vai para a guerra. E aí, capítulo 1, verso 17, olha que interessante. Como em tudo, eles vão responder essa ordem. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim também nós vamos obedecer a ti. Não somente
seja o Senhor Deus contigo, como foi com Moisés. Eles olharam e disseram assim: ok, Moisés morreu, agora você é o nosso capitão. E nós vamos te obedecer, como nós obedecemos a Moisés. Mas tem uma condição: nós vamos te obedecer só se Deus estiver com você, como teve com Moisés. Aí, olha o verso 18. Todo homem que se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então, somente esforça-te e ser corajoso. Então, os soldados olharam o seguinte e falaram um para o outro: nós temos uma ordem, e quem não obedecer essa ordem vai morrer. Nós vamos matar. Desobediência sempre trouxe e sempre trará morte para as nossas vidas. Então, olha só que interessante. Deus disse para Josué: esforça-te. Por quê? Para que você não morra. Esforça-te para que você seja obediente. Porque a bênção que você tem para receber virá através da sua obediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, verso 28, diz assim, lá no Novo Testamento, diz assim: sem misericórdia vai morrer pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. A lei que Deus deu para Moisés, se ela fosse rejeitada, a pessoa morreria. Imagina se essa lei fosse formada hoje, quantas pessoas já não estariam mortas. Porém, nós temos um inimigo que sabe que a desobediência traz morte. É claro que a igreja não vai matar alguém que não dizima. A igreja não vai matar alguém que não oferta. A igreja não vai matar uma pessoa que não obedece a palavra. Antigamente, sim. Porém, o nosso inimigo sabe que toda desobediência traz morte. E morte espiritual, e também traz morte física. Quantas pessoas têm morrido, irmão, porque é desobediente a Deus, é desobediente ao pai, é desobediente à mãe, é desobediente ao governo, é desobediente às velocidades. O diabo tem usado isso porque ele sabe que quando nós nos desobedecemos a Deus, nós estamos nos rebelando contra ele. E ele sabe que toda rebelião, ela é punida. Então hoje, nos dias que estamos, nós não temos quebrado a lei de Moisés, mas muitas vezes quebramos a lei de Deus. Mesmo sabendo que isso trará problemas, mas nós temos que mudar hoje. Amém? Então, digo para o irmão, toda desobediência traz morte. Traz morte, não adianta, irmão. Eu me lembro de uma irmã, eu vou falar o que aconteceu, mas não vou falar da pessoa. Estava muito ruim. E eu também não estava muito disposto em orar naquele dia, mas eu me senti na obrigação de, como pastor, ir visitar essa mulher enferma. E quando chega lá, eu só pensei em tomar um café, ou beber uma água, falar como é que está, tudo bem vazado aquele lugar. Mas o Espírito de Deus disse para mim: eu te trouxe aqui para realizar o milagre. Mas sabe quando você não tem inspiração para orar? Mas aí então eu obedeci a Deus e pus a mão na cabeça dessa pessoa e disse: Senhor, não seja feita segundo a minha fé, não seja feito também segundo a fé dela, mas Senhor, seja feito, a sua palavra se cumpra por causa da obediência à sua palavra. A sua palavra diz assim: e imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Então, pela tua palavra, pela obediência à tua palavra, cura essa pessoa. E houve cura. Não foi curada pela minha fé, não foi curada pela fé dela, mas foi curada pela obediência à palavra de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, isso vai gerar morte nas nossas vidas. Bom, somos chamados para ser obedientes. Nós sabemos que na Bíblia mostra muito chamado para salvação, chamado para santidade, que foi o tema da mensagem do domingo passado. Mas hoje eu quero também dar esse tópico. Qual é esse tópico? Somos chamados para ser obedientes. A Bíblia, quando Jesus começa a falar da palavra de Deus, e quando a palavra fé na Bíblia começa a ser revelada, nós podemos traduzir a palavra fé como obediência. Um dia, Pedro viu
Jesus andando sobre as águas e disse para Jesus: Jesus, se é tu, deixa eu ir contigo. E Jesus disse: pode vir. O que ele fez? Ele somente teve fé? Não. Ele obedeceu. Ele saiu do barco e foi o segundo homem que andou sobre as águas. Depois de Pedro, não houve outro. Então, quando nós olhamos a palavra fé na Bíblia, ela está ligada com a obediência. Não adianta eu ter fé, mas não obedecer. Eu quero lhe dizer para você que às vezes é melhor obedecer do que ter fé. A Bíblia diz assim, que mostra a tua fé. Mostra a tua fé. Como que nós vamos mostrar a nossa fé? Como que a irmã vai mostrar que tem fé? Pelas suas obras. Mas e se as suas obras, e se a sua conduta não obedece à palavra? Então, aquilo que eu faço mostra a minha obediência à palavra de Deus. Então, olha para esse irmão amado que está do teu lado e diz assim: nós somos chamados para ser obedientes. Olha só Lucas, capítulo 6, verso 46. Diz assim: por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu vos... O que estava acontecendo aqui nesse texto, em Lucas capítulo 6, verso 46? Parece que estava havendo uma indignação no coração de Jesus. Por quê? Ele estava indignado com alguma coisa. E olha só, por que me chamais Senhor e não faz o que eu mando? O que estava acontecendo ali? Ele estava falando para o povo: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não me obedecem. Vocês não me obedecem. Estava havendo uma indignação. Então, desde a primeira vez que nós vemos a palavra fé em Cristo, nós fazemos então a ligação de quê? Obediência a Cristo. Jesus, irmão, ordenou que a igreja e seus discípulos fossem obedientes à sua palavra. Quando ele vai escrever Mateus capítulo 28, quando Mateus está escrevendo, inspirado por Deus, capítulo 28, 19 e 20, ele diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha só o verso 19, o que diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando. Ensinando o quê? A guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Deus ele tem um chamado para você. Qual? É ser obediente na íntegra. É ser obediente totalmente. Deus tem esse chamado, ele diz assim: olha, ide por toda a terra, pregai o Evangelho e ensine eles a guardar a minha palavra. Ensine eles a ser obediente à minha palavra. O que caracteriza, o que mostra realmente um discípulo de Jesus Cristo? Porque falar que nós somos discípulos é uma coisa, mas o que traz uma característica que realmente eu sou? Obediência ao ensinamento de Cristo. Testemunhas de Cristo são aqueles que não entregam os ensinamentos de Cristo, eles são obedientes. E isso ele tem chamado você e eu para sermos obedientes à palavra dele. Olha só, quando você vai ler Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: ele vos deu vida, estando vocês mortos nos delitos e pecados, os quais outrora, antes, segundo o curso deste mundo, vocês viviam debaixo das ordens do príncipe da potestade e do ar, e do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Preste atenção. Ele diz assim: nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas da potestade e do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Então, Efésios capítulo 2, o Paulo vai escrever o seguinte: vocês eram desobedientes antes. Vocês viviam nos vossos delitos e nos vossos pecados. Mas vocês viviam assim antes. Antes vocês eram dominados pelo príncipe das trevas. Antes. Então, querido, nós somos chamados para ser obedientes.
E ele diz assim, no capítulo 2, antes vocês eram desobedientes, antes vocês eram mortos, antes vocês eram rebeldes, mas Cristo vos deu vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Porque é Paulo que está dizendo através de Deus, dizendo assim, antes vocês eram desobedientes, mas agora não. Agora vocês são obedientes. Antes vocês eram mortos, mas agora não. Agora vocês são vivos, porque eu vos dei vida. Então nós somos chamados, irmão, para ser obediente à palavra de Deus. Você pode repetir comigo isso? Eu sou chamado para ser obediente. Olha, guarde todos os meus ensinamentos. Guarde, seja obediente aos meus ensinamentos. E aí vai. Nesse tópico aqui eu quero dizer o seguinte. Esse tópico aqui, esse tópico, eu quero dizer que nós podemos aprender a obedecer. Ouça, ninguém nasce obediente. Pode ver, quando seu filho nasce, você diz, fica quieto. O que ele faz? Não fica. Cala a boca. O que ele faz? Não cala. Por quê? Ninguém nasce obediente. Ah, eu nasci obediente. Mentira. Não. Se tornamos obedientes à palavra de Deus. De repente você aqui pode estar refletindo e falar, eu não tenho sido muito obediente, mas eu quero te dar uma resposta. Deus pode fazer de você um homem obediente. Porque a obediência nós aprendemos. Aonde está isso? Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe o que está falando o texto de Hebreus capítulo 5, 8 e 9? De Jesus Cristo. Ouça, Jesus Cristo ele teve que aprender a obediência. Aí você fica pensando, nossa, mas o Filho de Deus era desobediente? Não é isso. Por que ele teve que aprender? Porque era tudo novo para ele. Ouça, que até então ele mandava e acontecia. Até então, junto com o Pai, ele era autor, ele estava então dando ordem, ele era Deus. E ele então tinha que aprender agora essa nova etapa. Como? Se fazer homem e como homem se tornar obediente. Então era algo novo para ele. É tipo assim, eu sempre mandei, agora tem que obedecer. Tudo novo para mim, não é? Vamos supor, o saqueador da empresa obedece? Ele manda. E se ele vier então a ser um funcionário? Não é novo? Jesus era esse. Ele estava no trono. Agora ele tinha que se fazer homem. Agora ele tinha que aprender a obedecer. Então, se Cristo aprendeu a obedecer, e a Bíblia diz que foi obediente até a morte. E por tudo aquilo que sofreu, ele é autor da salvação. Então, a obediência se aprende. Como? Quando nós somos sujeitos à palavra de Deus. Quando nós somos sujeitos a uma palavra. Você quer ver um cara obediente? Ele pode ser desobediente, mas ele vai se tornar obediente. Quando ele ouve alguma coisa como assim, o chefe diz assim, faça isso, e ele não retruca e ele faz. Quando você se submete a uma palavra, quando o seu pai diz assim, não namora, e você não namora, você é obediente. Quando o seu pai diz assim, casa, e você casa, obediência, isso vai trazer bênção. Então, sempre que nós nos submetemos a uma palavra, nós temos um pastor. Eu não ia usar isso, mas o Wellington Silva não está aqui para pregar, então eu vou pregar. Lá em Hebreus capítulo 13 diz assim, seja obediente aos vossos pastores. Olha, e obedeça, não obedeça gemendo e tremendo não. Obedeça a ele, porque ele vela pelas suas almas. Obedeça a ele, porque um dia eu vou chamar ele e vou falar assim para ele, ó, você vai me dar conta de cada ovelha que eu pus no teu rebanho, que eu pus na tua igreja. Então, obedeça os nossos pastores. E como que nós aprendemos a obedecer o pastor? Quando a gente se submete à palavra dele. E Deus? A mesma coisa. Quando você vai se submetendo à palavra de Deus, você vai se tornando um camarada obediente a Deus.
Amém? Diga assim, se eu vou me tornar uma pessoa obediente. Então Deus, ele se submetia. Ele tinha que submeter às leis estabelecidas. Você está entendendo? Ele teve que obedecer o pai, José, a mamãe Maria. Ele teve que obedecer um professor, que não era o Gamaliel, mas era o professor na faculdade teológica dele. Ele teve que obedecer aos anciões. Você está entendendo? E até quando nós vamos obedecer alguém? Até quando você vai obedecer seu pai? Até quando você vai obedecer o pastor? Você tem que obedecer uma autoridade até o momento que ela for fazer você pecar. Um dia que eu chegar em você e falar, Lucas, você pode cair no mundão, aí você não tem que obedecer. Então nós obedecemos alguém até o momento que ele não nos faça pecar contra o nosso Deus. E Deus, a sua palavra, nunca vai te fazer pecar contra Deus. Então nós temos que aprender a ser obedientes através da submissão à palavra de Deus. Então a Bíblia diz, dizima, o que eu faço? Dizima. A palavra diz, batiza, o que eu faço? A palavra diz, guarda, o que eu faço? Eu me torno obediente. A palavra diz, guiai-vos, mas não. Ensaiai o hino, mas não. O que eu vou me tornar? Honra o teu pai e tua mãe. Quando eu honro o pai e a mãe, eu sou o que eu me torno? Irmão. Então, a obediência não nasce em nós, ao contrário, a desobediência nasce. Porque nós somos descendentes de Adão. É por isso que Jesus se fez o segundo Adão para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo estilo de vida. Pastor, eu tenho dificuldade em obedecer. É porque você está tendo dificuldade de obedecer a palavra. E por que você está tendo dificuldade? Porque você não se submete. Por que as mulheres, vou falar algo aqui, elas vão enviar, elas têm dificuldade em obedecer aos maridos. Aí quando você pergunta para uma mulher, ela fala assim, mas meu marido não ora, meu marido não lê, meu marido é mais carne do que espírito, meu marido é isso, meu marido é... Deus não mandou você obedecer porque ele é ruim, porque ele é bom. Deus você mandou obedecer porque é a lei. Está escrito, mulheres, sejam obedientes aos nossos maridos, não é isso? Você quer ver os maridos arrepiar? Ó, as mulheres arrepiar mais um pouquinho? Mulheres, se sujeitem aos vossos maridos. Marido, ame a sua esposa como eu amo a igreja. A gente fica até assim. Então é uma ordem. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nós vamos nos tornando cada dia mais em pessoas obedientes a Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus por isso. Por que nós aprendemos a obediência? Olha só, João capítulo 6, verso 38, Jesus dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me... Olha só, Jesus dizendo, eu não vim aqui na terra para fazer a minha vontade, eu vim aqui na terra para obedecer aquele que me enviou. Eu vim aqui porque eu sou obediente ao meu Pai. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. A graça e paz seja convosco. Querido, nós somos pessoas que a Bíblia diz que a obediência, nós somos eleitos segundo a presciência do Pai. Você pode entender isso? 1 Pedro capítulo verso 2. Nós somos escolhidos na presciência do Pai para sermos santos, para sermos obedientes segundo o Espírito Santo. Querido, esse Espírito que habita em nós é tremendamente obediente. E quando nós começarmos a ser tremendamente obedientes à voz do Espírito Santo, Deus vai nos abençoar poderosamente. Porque nós sabemos que a bênção não é só ter coisas. A bênção é quando nós conseguimos obedecer a Deus. E nós já somos predestinados a isso, a ser pessoa obediente.
a palavra de Deus. Lucas capítulo 22, verso 41, diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 quilo de pedra, e de joelho ele estava orando, Jesus, e dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus está pronto para ir à cruz. Está lá no Monte da Oliveira orando. Disse para os discípulos: ficai aqui, eu vou ali um tirinho de pedra, eu vou orar. Jesus se põe de joelho e começa: Pai, se tu podes, me tire dessa fria. Passe de mim esse cálice. Qual cálice? Cálice, cruz. Ele está dizendo na nossa palavra, dizendo assim: Pai, tu pode me livrar dessa cruz. O negócio vai pegar, vai doer demais, vai ser ruim. Se tu queres, passe de mim esse cálice. Mas aí vai falar a palavra crucial: mas não seja feita a minha, mas a sua. E o Pai livrou ele da cruz? E Jesus foi para a cruz? Por quê? Porque ele foi obediente. Então ele teve que aprender. Se ele teve que aprender, nós também temos. Amém? Diga para o teu irmão: toda desobediência gera morte. Diga para ele: somos chamados para ser obedientes. Diga para ele: nós podemos nos tornar em pessoas obedientes. Sua mulher está do teu lado? Se não está, ache ela. Ache a sua mulher. Isso é profético. Ache a sua mulher. Ache. Mulher, olha para o marido. Marido, olha para ela e diga assim: você pode ser obediente. Olhe um para o outro agora, mesmo você no casal, olhe um para o outro e diga assim: você pode ser obediente. E não é Deus que vai te tornar obediente, é você que se torna obediente em submissão à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para o fim. Vamos aqui para o fim da nossa mensagem. Graças a Deus. Podemos ser obedientes. A bênção através da obediência. A bênção através da obediência. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 6. Se algum obreiro quiser fazer um copo de estátua, eu agradeço. Josué capítulo 6, verso 5. Bem rapidinho, abra sua Bíblia. Josué capítulo 6, verso 5. Quero que todos abram. Josué capítulo 6, de 1 a 5. Quantos encontraram? De 1 a 10? Sejam obedientes. Sejam obedientes. Ache esse livro aí. Glória a Deus. Irmãos, a nossa mensagem comigo aqui. A bênção de Deus vai vir aqui. Porque aquele mesmo homem que recebeu a palavra de Deus, seja muito corajoso para obedecer. Agora nós estamos diante de uma bênção. Ouça, eu quero ser profeta de Deus para você. Se você se atrever a crer na palavra de Deus, você nunca vai perder. Você nunca vai ser derrotado. É Deus que está falando conosco. Eu poderia estar pescando fruta hoje. O sol estava bom. Levantei de manhã e falei: que dia bom pescar fruta. E logo ouvi uma vozinha dentro do meu coração dizendo assim: hoje não é dia do Senhor? Provavelmente muitos de vocês olharam hoje de manhã e falaram: nossa, que dia bom para as compras. E de repente dentro de você uma vozinha diz assim: mas hoje não é o dia do culto? E você foi obediente e veio. Então se você já obedeceu, você já vai ser abençoado. E aqui combina a bênção. Olha só que Deus vai falar agora para Josué, o mesmo camarada. Ora, Josué estava... Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó e aos seus reis
e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando uma vez. Assim farei por 7 dias você vai fazer isso. Por 7 dias. Por 7 dias. 7 dias. Você vai fazer o seguinte: dá uma volta, depois faz 6. Primeiro você dá uma volta, depois você dá mais 6. 7 dias. Você vai rodear. Pega o soldado, dá uma volta na cidade. 32 quilômetros, dá uma volta. E depois você vai fazer isso. Quantas vezes? Quantas vezes? Farei 6. 6 dias você vai fazer isso. Vai dar 7 vezes. 7. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando uma. Assim farei isso por 6. Diga 7. Olha só. 7. Você vai pegar 7 sacerdotes e eles levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia, você vai rodear a cidade quantas vezes? 7. E os sacerdotes tocarão a trombeta, e será que tocando-se longamente a trombeta, chifre de carneiro, ouvindo a voz do Cristo, do povo, o povo gritará bem forte, e o muro da cidade vai cair de alto, de alto, de alto para baixo, vai cair. E vocês subirão nela, cada um na sua frente. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levantai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levaram 7 trombetas e chifre de carneiro diante da arca do... E disse ao seu povo: passai, rodeai a cidade, a quem estiver armado, e passe diante da arca do Senhor. Olha aqui, tremendo. Agora então, tem que ter muita coragem para ser obediente. Ele está obediente. Agora ele vai entrar na terra prometida e tem a primeira barreira, chamada G, muros de 9 metros. 6 metros de largura. Uma cidade bélica, armada, fortificada, fechada. Ninguém entra. Nos muros, homens armados com lança e flecha e catapultas. E agora Deus diz assim: a primeira cidade que vai por terra é Jericó. E ouça só que no primeiro capítulo, primeiro versículo, Deus diz para ele: eu já te dei Jericó em suas mãos. Eu já te dei o rei. Eu já te dei o estado. Quem está falando? Eu já te dei a vitória. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus tem uma maneira diferente de trabalhar. Ele trabalha diferente da gente. Diga para ele: ele só trabalha através da obediência. Ué, ele já não falou para José que tinha dado a cidade? Eu já te dei a cidade, já te dei o rei, e já te dei os homens lá. Só que aí ele olha para Josué e diz assim: pega o soldado, dá uma volta na cidade. Tinha 32 quilômetros. Redondo. Dá uma volta. O povo deu uma volta. Aí Deus fala para ele: você vai fazer isso 6. Mas Deus não tinha dado. Eu quero te dizer, irmão, Deus não nos dará nada. E não nos custe nada. Porque já há um ditado humano que tudo que vem fácil, Deus não quer fazer as coisas se tornarem fáceis. É por isso que não cai dinheiro do céu. É por isso que não está caindo mais maná. É por isso que você não vê cordonizes vindo na sua casa, filé mignon, picanha caindo. Você não vê o caraço trazendo carne. Só pode levar carne na tua casa o mensageiro de Deus. Só pode te abençoar o mensageiro de Deus. E esses somos nós. Então Deus não quer dar as coisas de graça, porque, olha, irmão, Deus sabe desse ditado. Não foi ele que disse, mas ele sabe. Não ensinam, não dá peixe para o filho. Ensina o filho a? Ensina o filho a? Só dá peixe para o filho. Quem dá do peixe para o filho? Pai, ensine seu filho a ser um pescador. Deus sabe
me dê esse ditado. Já te dei a cidade. Já te dei o rei. Já te dei o soldado. É sua. Só que eu rodei uma vez. Depois rodei 7 vezes. 6 vezes. Só que na última vez, você vai dar 7 voltas. Irmão, parem para pensar comigo. Não é a volta numa casa, é a volta numa cidade. Agora pensa bem, aquele povo andando 6 dias. 7 dias. Aí vão para Arraial dormir, no outro dia, no 7º dia, ele dá 7 voltas. Então não foi 7 voltas, foram 14. Ao total, 14 voltas. Depois que vocês derem 7 voltas no último dia, você fala para o sacerdote tocar juntos longamente, e o povo gritar, não sei o que eles gritaram, o livro não gritaram, talvez. Ah, que sol! Não sei o que. Tá bem pequenininho, tá vendo? Ah, não aguentamos mais, não sei. Mas a Bíblia diz que houve uma avalanche, terremoto, os muros caíram de alto a baixo, e o povo ficou e teve a vitória. Então a vitória vem através da obediência. Quando eu quero abençoar alguém, muitas vezes já chega e dá o carro, né? Olha o carro. E a gente às vezes aprende tanto de gasolina, faz jardim, olha o carro, dá uma bênção completa. Não é verdade? Só que para essa bênção completa chegar na sua mão, alguém teve que ser obediente e fazer alguma coisa. Eu me lembro no culto passado que houve aqui, o pastor levantou aqui um desafio e pessoas aceitaram o desafio. Só que para aceitar esse desafio, quando você olhou na conta do banco, saiu alguma coisa de lá. Então, valeu alguma coisa para você. Não foi de graça. Então Deus quer abençoar a gente de acordo com a nossa obediência. Poxa, parece que Deus já tinha dado a bênção para eles, mas estava esperando outra coisa deles. Por quê? E obedeça nas estratégias que eu vou usar. Então, se eles dessem 6 votos, a bênção viria? Sim. Se eles pegassem 5 sacerdotes, se eles pegassem, afinal de contas, tem pouca trombeta, pega só 5, porque era 7 trombetas e 7 sacerdotes. Por que 7? Por que 7 voltas? Porque 7 na Bíblia fala do número da perfeição. Deus trabalhou 6 dias e no 7º, 7 na Bíblia fala de completo. Então o que Deus estava querendo? 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 voltas. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que não é vocês que derrubam o muro, mas através da sua obediência eu vou agir e vou dar a vocês a vitória. E hoje até aquelas pessoas que estudam as coisas antigas estão dizendo, meu Deus, verdadeiramente aconteceu. Alguns dizem, não, quando o sacerdote tocou a buzina, o povo gritou, fez uma vibração e a vibração quebrou o burro. Irmão, pensa comigo. A vibração da voz de Balarote quebrava o copo. Bavarote? Bavarote? Né? O copo quebrado. Irmão, pegue 600 homens desse, manda gritar no mundo. De 9 metros e 6 metros de largura. Porque muita coisa, podia aumentar uma folha mais, tipo, dividir na metade. Ah, não, vamos pegar um pouco mais. Pega essa fio, pega 10 mil. Quanto é de homem que tá? Você está entendendo? Deus jogou. Mas Deus deu aquela vitória por quê? Porque aqueles homens ousaram a ser obedientes às ordens de Deus. É por isso que Deus falou para Josué: ser muito corajoso para me obedecer. Você obedeceria? Você obedeceria? E ouça que Josué recebeu a ordem do Senhor. Porque antes disso ele encontrou o Senhor. Pensa bem eu agora, dizer, irmãos, as muralhas da cidade vão cair. Nós vamos pegar o mapa do Yakura Dante. E nós vamos dar 7 voltas na cidade. O irmão ali já falou, meu Deus, se fosse 7 voltas no Dante, eu estava complicado. O outro ali já falou, meu Deus, se fosse 7 voltas no meu prédio, já é complicado, imagina numa cidade. Diga assim, eu posso ser obediente. A minha obediência vai vir através da obediência à palavra de Deus. Para nós terminarmos,
Hebreus capítulo 11, verso 30 diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois que rodeada sete vezes. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Você está vendo como a fé ela é ligada à obediência? Adiantava Moisés, Josué para eu só me fé. Adiantava Josué ficar, aleluia, vamos cantar o Senhor porque eu tenho muita fé. Não, ele tinha que obedecer. Levanta sua mão esquerda. Levanta a esquerda. Deixa eu ver quem tem fé. Você tem fé? Você tem fé? Permanece a mão levantada. Se você tem fé, abaixa a mão. Ah, é? Ninguém quer falar que tem fé. Né? Ninguém quer falar que não tem fé. Né? Todo mundo tem fé? Então olha para esse irmão que está com a mão levantada e diga assim: se você tem fé, você pode ser obediente. Porque a sua fé, sem obediência, não trará a bênção que você precisa. Amém? Amém? Glória a Deus, irmão. Estamos entendendo. Então, pela fé e obediência à palavra que Deus deu, caiu os muros. Meu casamento está ruim. Pode abaixar de novo. Meu casamento está ruim. Meu marido é ruim. Minha mulher é ruim. Vamos começar a ser obediente à palavra de Deus? Você pode ter um pecado comigo? Vamos orar? Quem? Sério? Eu não quero isso. Vamos orar? Tem só aqui, só. No teclado e no violão. Tá? Irmão, você está entendendo? O que Deus está falando conosco? Você está entendendo o que Deus quer fazer conosco? A palavra de Deus, ela tem 3 funções na nossa vida: exortar, consolar e edificar. E o que ela está fazendo? Ela está falando que toda desobediência vai gerar morte. Mas ela está falando que nós somos chamados para obedecer, que nós podemos obedecer e que toda bênção vai passar pela prova da obediência. Não adianta. Se você vai casar, mas se você está desobedecendo a palavra de Deus, preste atenção. Toda bênção tem que passar pela prova da obediência. Eu quero dizer mais para você. Eu quero ser homem de Deus, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero pregar. Então você vai ter que passar pela prova da obediência. Eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser isso. Então você tem que passar pela prova da obediência. A minha casa não tem sido muito boa, não tem sido muito problema. Você tem que passar pela prova da obediência. Na minha casa tinha muito problema. Minha mulher tem cara de santa, mas não é totalmente ainda. Está sendo santificada todo dia. Um dia eu pedi para ela, você pode tocar o que vocês acharem. Um dia eu pedi para ela, passa a camisa tal, por favor, para mim na igreja. Ela ficou invocada aquele dia, né? Faz tempo. Hoje ela está mais santa. Ela ficou invocada com aquilo. Falou, cara, esse cara manda, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando ela foi falar isso, o Espírito Santo falou para ela, passa a camisa do seu marido. Jesus falou para ela, passou a camisa dele. Fala comigo. Fazei todas as coisas sem comum. Sabe, irmãos? Às vezes os problemas estão instalados na nossa casa, porque os problemas não estão aqui. Estão lá. Porque nós não somos submissos à palavra de Deus. Os filhos rebeldes, porque os pais não obedecem. Mulher rebelde, marido rebelde, porque não há uma obediência à palavra. Então, ao sair daqui, queridos, não ache que você vai achar um saco de bênção pendurado no galho. Se a bênção que você tem recebido tem chegado até você, é porque alguém tem se atrevido a ser obediente. Eu conheço o carro que o irmão ganhou. Não é uma chibica. Ele ganhou um Move ano 21. No valor de 700 mil. Então essa pessoa que deu teve que ser muito obediente. E ela não podia ser obediente parcial.
Porque senão ela falaria assim, eu vou dar, mas sem vaga. Mas pelo que eu sei, o carro tem imposto pago, tem chaqueio pago. Não põe alguém jogando uma tranqueira fora, como fazem aí. Quer um carro? Quando você vai ver, meu Deus, cadê o carro? Não chegou até hoje. Uma tranqueira, é um lixo. Porque hoje no Japão tem muita gente querendo fazer de lixo. Não foi o lixo que ele recebeu. Mas alguém teve que pagar o preço. Alguém teve que ser obediente. Talvez essa bênção não veio porque ele tinha muito. Mas talvez essa bênção chegou até você porque ele ouviu uma voz dizendo, dá! Agora, a resposta é o que eu vou fazer com a bênção. Porque toda bênção pode virar maldição. Sabia? Não sabia? Toda bênção pode virar maldição. Porque toda bênção que eu recebo tem que passar pela prova da obediência. Você recebe isso em mano. 10 milhões de ienes. Você vai ter que dizimar disso. Vai passar pela prova da obediência. É aí que nós vamos ser abençoados, irmão. Não é porque eu dou dinheiro que eu faço isso. Se você deu obedecendo uma palavra de Deus, a bênção vem. Eu quero orar com você, amém? Vamos orar? Vamos sobre a fé?